todos os que Deus dessem ao Senhor Jesus viriam a Ele. Tinha que partir de Deus. E eu estava pensando nessa pecadora, a maneira que Deus usou para trazê-la na presença do Senhor. Porque fala assim, no versículo 3, ali os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha, fico pensando, né? Porque cada um aqui tem a sua história, né? De como Deus trouxe. Eu fico pensando nessa mulher, como Deus usou para trazê-la na presença, na própria presença do Senhor Jesus. E para ela ouvir da boca do Senhor Jesus, isso que os irmãos mencionaram no versículo 11. E quando ele fala assim, nem eu também te condeno. Jamais uma adúltera pensaria, por assim dizer, né? Pensaria em se apresentar diante desse que é a luz, porque, puxa vida, como é que ele, se não for em graça, por graça, como é que ele vai poder não condenar-me? Então, eu estava pensando nisso, sabe? Esse homem não tinha onde repousar a cabeça, veio para ensinar, sabia o que ele ia encontrar. Esses que externamente pareciam ser os bam, por assim dizer, da lei, os escribas e os fariseus, eles tentam de todas as maneiras pegá-lo, né? Mas eles, por não crerem que Jesus era o Messias, eles não podiam imaginar que eles estavam diante de Deus, né? Então, também esse aspecto de que como Deus, os caminhos que Deus usa para nos trazer para diante dessa pessoa tão cheia de graça que é o Senhor Jesus. Apenas um pensamento aqui no versículo 6 me ocorreu agora. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Eu estava pensando quantas vezes nós também tentamos o Senhor buscando algo de que o acusar. Quando alguma coisa não vai bem conosco, nós falamos, por que, Senhor? Por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Nós estamos perguntando para saber para ele explicar direitinho, e aí nós podemos julgar se ele agiu corretamente ou não, na nossa vã maneira de pensar. E na realidade a nossa pergunta jamais devia ser por quê? Buscar a razão de o Senhor permitir algo na nossa vida, mas devia ser para quê? O objetivo que o Senhor permitiu algo na nossa vida. E eu estava pensando lá em Romanos, capítulo 5, porque essa mulher, ela foi trazida ali na presença do Senhor, ela talvez achou que ali seria quando ela acabaria morta. Ela não sairia dali a não ser morta. Mas quando nós vamos no capítulo 5, agora falando para os salvos em Cristo, nós encontramos essa passagem aqui no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A mulher foi levada ali por uma circunstância sobre a qual ela não tinha poder algum, e ela podia até esperar um destino, um desfecho péssimo para ela. E, no entanto, foi o contrário. Aquilo que podia levá-la à morte, levou-a à vida, levou-a à salvação. Foi totalmente inverso do que ela pensava. Talvez nós também, muitos de nós, tenhamos sido levados a Cristo por circunstâncias das mais desagradáveis possíveis. E que bênção foi, que maravilha, olharmos para trás e falar assim, que ótimo, Senhor, que eu passei por aquilo. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala assim, foi bom
eu ter sido afligido, para que conhecesse os teus estatutos. Então a aflição que vem sobre aqueles que o Pai deu a Cristo, não é a mesma aflição que vem sobre aqueles que vão fugir da presença do Senhor e amargar uma condenação eterna depois, por terem rejeitado a graça. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.